Olá, bem-vindos novamente. Deu uma queda na energia aqui. Hoje, 1º de junho, Dia da Imprensa, deixo um abraço a todos os profissionais da imprensa. E o nosso tema de hoje será Fake News, o desafio da imprensa em meio à polarização política. O nosso convidado de hoje será Sérgio de Sales, publicitário, especialista em marketing e assessor político e artístico. Vamos ver aqui se ele está aqui online para fazer o convite. Olá, seja bem-vindo, Sérgio. Vamos lá, tá me Tô ouvindo? sim. Boa noite, pessoal. À disposição, amigo. Sim, eu passo a palavra para vocês dar o início, né? Iniciar o nosso bate-papo falando desse tema que é bastante polêmico. Teu áudio tá um pouco ruim, não tô te entendendo. Tá me escutando agora? Melhorou. Pronto. Eu vou repetir a minha fala. Eu falei para você iniciar explicando sobre esse tema que é bastante polêmico. Eu acredito. Meu Deus, ele saiu. Deixa eu iniciar novamente o convite. Eu Vamos lá, me acredito. ouve? Sim, sim. Eu acredito muito que seja Melhorou, Melhorou, melhorou. melhorou. Deu para entender primeiro questionamento? Não, não, pode fazer. Para dar início ao nosso bate-papo, eu queria passar a palavra para você e, e pedir para que você inicie explicando sobre esse tema que é bastante polêmico. Certo, vamos lá. Estamos aí em um ano político, né? Provavelmente. Ainda não sabemos se este ano teremos eleições. Porém, é um tema, como eu comentei até nas minhas redes sociais, Paulo, que acabou se misturando com a saúde, né? A política com a saúde. Então, eu não falo nem muito da minha cidade, mas assim, várias cidades hoje nós percebemos que os políticos têm usado verbas, têm usado o que eles podem mesmo para acabarem misturando a política, a saúde, e aí entra a questão das fake news, né, que a gente tenta tanto combater, eu como profissional de imprensa, publicitário também, nessa luta constante de procurar combater as fake news. E aí mesmo entra, né, essa guerra política, direita, esquerda, centro, muita gente querendo mostrar que trouxe mais verbas, que trouxe mais hospitais, que trouxe mais equipamentos para a cidade, e acabam para derrubar o outro grupo mais fragilizado neste momento, se utilizam muito de fake news. Então, o papel da imprensa, justamente, é correr atrás, é investigar, é ouvir os dois lados e mostrar sempre para a população, né, quem que está correto, quem que está errado, em quem que a população deve realmente confiar neste momento. É um momento difícil, porém pessoas ainda usam, né, usam como alicerce, né, para se promoverem, infelizmente. Perfeito. Nesse momento, né, em que nós estamos passando de pandemia, eu acredito que ainda mais tem uma importância muito grande da imprensa, né, como você colocou perfeitamente. Como é que você vê, nesse sentido, a atuação da imprensa frente ao combate desse fake news? Olha só, a imprensa hoje tem um papel muito importante, né, principalmente para mim que trabalho em rádio, na rádio mesmo. A rádio hoje eu considero como um veículo tão forte, tão rápido quanto a internet.
aqui para a gente mesmo, as coisas chegam muito rápido. Então, nós recebemos muita notícia que precisa ser averiguada. A internet, nós sabemos que tem pessoas que saem compartilhando, que recebem notícias e passam à frente sem nem mesmo conferir. E no rádio nós não podemos fazer isso. É muito diferente. A gente precisa investigar, precisa ouvir o outro lado, precisa buscar a veracidade só para assim a gente conseguir combater primeiro, né, aquela fake news, porque assim, geralmente, amigo, elas surgem de grupos do WhatsApp, por exemplo, de prints que a gente recebe em diversos grupos também. Então, existem colegas que, infelizmente, acabam caindo nessa e compartilham e dão como se fosse uma notícia verdadeira. Recentemente, aconteceu, inclusive, aqui com o comércio da cidade. Né? O comércio estava fechado e aí alguém colocou num grupo de jornalistas que o comércio iria reabrir e, enfim, viralizou. Muitos programas noticiaram e poucos tiveram essa preocupação de verificar se era fake news ou não. Então, isso acabou prejudicando muita gente, acabou colocando em crédito também em questão a própria credibilidade, né, de muitas pessoas. E é algo muito, muito sério mesmo que a gente precisa ter muito cuidado. Então, todo dia a gente faz um leão, né, como diz a história. Todo dia é um assunto, é uma polêmica diferente que a gente precisa ter muito cuidado, com certeza, observar bastante para não levar para essa massa que acompanha o nosso trabalho. Perfeito. Existem vários tipos de imprensa, né? A imprensa impressa, a imprensa digital, a imprensa televisiva, mas a tua realidade é em digital e a via de rádio, não é isso? Como é que você No momento, vê, sim. sim, como é que você vê nesse processo que nós estamos vivendo hoje a importância do meio, né, radialista na disseminação de informações verídicas e no combate dessas fake news? Nós sabemos hoje, uma pesquisa recente mostra que o rádio e a TV estão entre os veículos mais confiáveis hoje pela população. O rádio até um pouco à frente da TV, porque o rádio ele traz a informação em tempo real. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a nível de Feira de Santana, né, que é a cidade que eu falo. Aqui aconteceu qualquer coisa, 1 minuto ou menos, ou 2 minutos, já chega na nossa redação para ser apurado e para ser colocado no ar. Então, é uma importância muito, muito bacana que tem hoje o rádio, não tirando a credibilidade do impresso, trabalhei no impresso também durante alguns anos. O impresso também tem a sua importância, porém ele leva um tempo maior para se averiguar cada informação, até porque ele tem uma edição fechada na noite e só sai na manhã seguinte. E a internet, o rádio, o que eu trabalho hoje, é tudo muito rápido. Então a gente precisa estar ligado não só com as informações, mas com o que está acontecendo ao redor, até porque as coisas acabam se ligando também com cada fonte. E a fonte a gente chama são as pessoas, né? As pessoas envolvidas em cada acontecimento. Então é interessante se ouvir sempre ambos os lados. Eu vejo muita gente divulgando apenas um lado, apenas uma versão. E isso acaba gerando, porque assim, a gente nunca sabe qual lado está correto, realmente, qual lado está certo. Então, muita gente acaba divulgando só um lado, não ouve o outro, talvez por preguiça, por falta de tempo, enfim. E acaba que aquilo vira uma bola de neve e acaba virando uma fake news logo depois. Então, é muito importante, principalmente para o rádio, que tem essa velocidade, a internet também, de se ouvir os lados e também de não se demorar muito, né? Até por isso que eu falei, que são veículos que têm que colocar notícia muito rápido. Então, exige uma redação pronta, ali, preparada, acompanhando cada caso para averiguar e levar a informação para o ouvinte ou para o internauta o mais rápido possível. Tem uma pergunta aqui
Falando de fake news versus política, como você avalia hoje a utilização das redes sociais para a propagação de informações falsas e que teria até levado à vitória do atual presidente? Realmente, nós tivemos uma política e uma eleição, né, em que as redes sociais foram fundamentais. Né? Dizem que o presidente gastou muito pouco, né, para se eleger. A força dele veio realmente das redes sociais, quem pôde acompanhar. No momento, eu trabalhava, se eu não me engano, ainda no impresso, e a força dele veio realmente das redes sociais. Muita coisa positiva, mas a maioria das coisas negativas, né? Então, a fake news ela prejudicou pra caramba alguns partidos, alguns candidatos, nós sabemos disso. Muita coisa inverídica publicada, o que acabou gerando discussão, acabou criando um racha logo depois, até no próprio partido do presidente. E assim, até agora um dado recente, só abrindo aqui rapidamente um parênteses, no próprio Twitter divulgou, uma empresa, aliás, que realizou um estudo em cima do Twitter, assim foi realizada na semana passada, dia 27, a operação das fake news, né, que teve aí diversos mandados de busca e apreensão contra várias pessoas aqui no país que disseminavam, estão sendo investigadas pela disseminação de fake news. De lá para cá, os robôs, né, chamados robôs do Twitter, que são ligados ao presidente Jair Bolsonaro, eles tiveram uma queda muito grande. Eles sumiram, a maioria deles sumiram. Então, tem esse chamado gabinete do ódio, que dizem que é ligado ao Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente, e que ele que operaria todo esse gabinete em que diversas contas de Twitter, Facebook, fariam esse disparo de fake news desde a campanha, desde o tempo da campanha até agora. A própria Joyce, que é líder do PSL, ela quando se afastou, se desligou do próprio Bolsonaro, ela chegou e pegou todo o jogo, né? Segundo ela, tem um gabinete do ódio que dissemina fake news, que propaga, que era alimentado pelos próprios filhos do presidente, e o presidente teria conhecimento disso. Então, só resumindo, as fake news, as redes sociais foram importantes pra caramba, assim como vai ser esse ano também para as eleições, já que nós estamos em isolamento, as pessoas não podem sair de casa, o político não vai ter mais aquele corpo a corpo com os eleitores, então as redes sociais elas vão ser de extrema importância este ano. E assim como foi também na eleição passada, porém, o que pegou mesmo foram as fake news que acabaram prejudicando algumas pessoas e ajudando também, de certa forma, o presidente Jair Bolsonaro a se eleger. Perfeito, perfeito. Nesse momento, né, de pandemia, principalmente diante dos casos, né, correlacionados com a própria saúde, os casos estatísticos entregues para a mídia pelas autoridades sanitárias. Como é que você vê a mídia frente a esse processo de levar essa informação, de verificar de fato se ela é pertinente, se ela é verdadeira para o seu público, de uma forma com que eles não interpretem de uma forma negativa, mas que compreenda que aquele aumento de casos é uma forma de mostrar para o cidadão que é necessário ter o isolamento, que é necessário o distanciamento social. É uma coisa complicada, né, de se falar, até porque está aí no centro das críticas. Nós podemos citar até aí o próprio Jornal Nacional, né, se comparado, por exemplo, com o Jornal da Record e do SBT. O Jornal Nacional ele vem recebendo muitas críticas por estar massificando essa questão da Covid-19, por estar mostrando todos os dias a situação de Manaus, como é que estão, por exemplo, como é que está a situação de Fortaleza, como é que está a situação da própria Bahia, a situação de São Paulo e Rio de Janeiro, enfim. E eles massificam muito isso durante todo ou quase toda edição do jornal.
Já os outros jornais, eles procuram levar de uma forma mais leve. Eles mostram os casos, porém, de uma forma muito reduzida. Mas, assim, eu vejo, de certa forma, que a mídia ela deve realmente mostrar o que está acontecendo. Ela não deve esconder os fatos, né? Até porque não é um vírus qualquer, não é uma brincadeira, não é algo inventado pela mídia, é algo que tem que ser mostrado. E hoje nós temos muitas pessoas que não têm acesso à internet. Nós temos hoje lugares muito isolados, na verdade, e normalmente pega a TV ou rádio. Então, a TV ela é um dos meios mais importantes hoje para se mostrar o que vem acontecendo. Então, se ela não tiver uma informação massiva toda hora de que é perigoso, de que está piorando, de que está chegando na cidade, de que está chegando com muita força, acaba que as pessoas relaxam, como já estão relaxando. Então, criticar é muito fácil. Eu mesmo trabalho com rádio e na própria rádio nós também temos essa preocupação de não falar tanto, né? Até para não acabar causando um pânico, mas acaba que não causa só um pânico, mas leva também a informação que a pessoa precisa ter. Lógico que ela já sabe que precisa se proteger, usar máscara, enfim, mas não são só esses dados que vão fazer com que ela fique em casa. Nós temos dados de isolamento, percentuais de morte, de casos recuperados, de possíveis vacinas, de repercussões pelo mundo, do próprio Brasil, que está prestes a virar o epicentro da pandemia. Então, muita coisa acaba que vai somando com aquilo que a pessoa já ouviu nos outros dias e vai conscientizando ela ainda mais de que aquilo é importante, que ela deve assistir. Eu te digo hoje que eu não critico nenhum veículo por mostrar mais ou por mostrar menos. Realmente a mídia tem que mostrar, tem esse papel de informar ao brasileiro, porém, não pode ser tão exagerado como eu disse, mas tem que mostrar o que está acontecendo realmente. Então, eu defendo hoje de que cada jornal, cada rádio, cada impresso, cada site, eles vão em busca do que está acontecendo e se tiver 10 notícias, 15 notícias que sejam importantes, que eles coloquem todas, porque isso é muito importante hoje para a conscientização de cada pessoa. Perfeito. Sérgio, diante a esse processo todo, como é que você vê de responsável os canais de comunicação em meio a essa onda de fake news, né, que assola o país, e no momento de crise política que estamos vivendo, você vê isso como uma forma de atrapalhar o entendimento da real situação que nós estamos vivendo e complementando para você, né? E quantas quantidades de blogs que vêm surgindo nesse processo em tempos, né, que nós estamos em tempos de pandemia? Como você avalia isso? Repete, por favor, só o início que deu uma cortada no Pronto. som. Vou repetir tudo, certo? Para não. Como você avalia a responsabilidade, né, dos meios de comunicação frente a essa onda de fake news que assola o país, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de crise política, certo? Você acha que atrapalha o entendimento da real situação que nós estamos vivendo? E completando, se fosse possível, comentar também sobre a quantidade de blogs que vem surgindo, né, nesse período. Você acha, como é que você avalia esse processo? Vamos lá, vou começar pela última pergunta aí para chegar na primeira. É o seguinte, muitos sites e blogs têm surgido, né? Eu tenho acompanhado, até porque eu trabalho também com publicidade. E eu tenho reparado muitos sites, muitos blogs surgindo apenas para noticiar, apenas para informar sobre isso, porque acaba sendo muito copia e cola, né? Muita gente não procura verificar a veracidade da informação. Copia, cola e compartilha. Então, faltam realmente com a responsabilidade, né, que ele deveria ter no momento que você coloca um veículo de comunicação. Um blog é um veículo de comunicação. Assim como uma emissora de rádio, assim como a TV também é. Então, a partir do momento que você cria um veículo desse, você assume uma responsabilidade com os seus leitores.
podem ser 10, podem ser 20, podem ser 1.000, enfim, muitos leitores. Então, é muito importante de que se busque conteúdo de qualidade, né? Por mais que você escreva de ouvir falar, que você copie e cole, mas que você tenha aquela noção de que aquilo é verdade. Aí eu vou ser um pouco, vou ficar um pouco em cima do muro. Alguns atrapalham e alguns ajudam, né? Mais atrapalham realmente, alguns atrapalham pra caramba nessa disseminação. Eu tenho acompanhado muita coisa, principalmente pelo Instagram. O Instagram a gente sabe que não é o melhor veículo para se acompanhar. O Instagram hoje tem uma taxa muito alta de fake news, mas é uma rede que dissemina muita coisa hoje inverídica. Eu estava até hoje dando os conselhos a uns amigos para passarem a acompanhar mais o Twitter. O Twitter a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo. O Twitter, você vai lá nos tópicos que estão em alta, você consegue ter uma base do que está acontecendo realmente no país. Né? Você consegue se livrar um pouco dessas fake news. O próprio Facebook também, para quem ainda usa, o Facebook hoje, assim que você compartilha qualquer link, ou que você vai acessar qualquer link, ele tem uma pequena interrogação do lado direito, que você clica nele e aí você vê se o site é verídico ou não. Você consegue também acompanhar quando foi publicada a matéria, quantas pessoas compartilharam, de onde ela saiu e quem escreveu. Então, isso é muito importante para acabar contribuindo com essa disseminação de fake news. Aí eu digo, hoje, realmente só compartilha fake news quem quer. Eu mesmo acabo me deparando várias vezes com diversos tipos de fake news. E aí, coisas assim que me interessam, que eu pego e falo, caramba, será que isso é verdade? E aí eu vou buscar em outros sites, recomendo que busque até no próprio Google, que ele vai te mostrar sites confiáveis que publicaram aquilo, e aí sim você abre, então faz uma breve leitura de cada site, e então você compartilha. Mas acaba realmente prejudicando todos, não só quem está tentando buscar a informação correta, quanto aqueles que estão necessitando da informação, que estão doentes, ou que estão com algum tipo de sintoma, ou que estão, como você citou, buscando saber como é que está o seu político, aquela pessoa que ele votou, como é que está agindo aquele político. Tem umas 3 semanas, mais ou menos, que aqui em Feira também teve uma situação dessa política, que aí, porque tal deputado votou contra tal projeto. Então, várias pessoas começaram a disparar fake news, e aí vários sites compraram aquilo e foram publicando, sendo que não era a realidade. Então, teve que ir lá no site da Câmara verificar. Quando foi verificar, aquilo era falso. Mas o estrago já foi feito, né? O estrago durante 3, 4 dias indevidos. Então, alguns veículos sim atrapalham, outros ajudam pra caramba, mas as pessoas precisam ter essa atenção e também quem escreve e quem lidar com esse tipo de informação também tem que ter todo o cuidado do mundo para acabar não prejudicando mais ainda. Perfeito. Colocaram aqui, a pesquisa e a informação é sempre a melhor saída. As redes sociais estão cheias de pessoas que não comentam com a extensão e com verdades das informações. Com certeza, todos precisam ter uma consciência muito grande para não disseminar notícias falsas. Agora, Sérgio, hoje, principalmente nesses tempos atuais onde está vindo à tona, né, a questão das fake news, as pessoas comparam as fake news com ódio, né? Como se as fake news, né, o ódio. Tanto é que a palavra hoje é gabinete do ódio, não é isso? Gabinete do ódio. Então, assim, as pessoas acabam correlacionando fake news com ódio. Pessoas que disseminam informações erradas justamente para causar confusões, né, na mente dos leitores, para disseminar o ódio. Como é que você vê, nos tempos atuais de pandemia, né, dessa crise sanitária, essas fake news diante desse processo? Uma hora, né, as autoridades sanitárias, a Organização Mundial da Saúde, né, os secretários estaduais e municipais de saúde defendem o isolamento, né, e o distanciamento social, o uso de máscara, enquanto de dezenas de fake news
espalhados pelas redes sociais dizem totalmente ao contrário diante da realidade que nós estamos vivendo de devastadora, né, no nosso país como um todo e a nível local e estadual principalmente. Como é que você vê as fake news diante desse processo do contraditório? Assim, só para começar pelo começo, né? Hoje nós temos um país sem duras regras, né, para quem faz para quem comete esse tipo de crime, porque é um crime realmente. Então, existe uma CPMI, uma CPI, na verdade, em curso. Inclusive, a relatora é a deputada baiana Lídice da Mata, daqui de Salvador, se não me engano, do PSB. E estão buscando realmente descobrir quem está fazendo isso, né? Assim, é, hoje as pessoas ainda têm dúvidas em relação, por exemplo, à utilização dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, justamente por disseminação de fake news. Muita gente diz que, por exemplo, a questão da máscara, que a máscara de pano não resolve, ou que a máscara de TNT não resolve. Aí já vem aquela questão, porque a melhor máscara é a máscara N95, que é aquela usada por profissionais. Então, hoje, a gente acaba tendo um país que não tem, estamos já com quase 30 mil mortos, nós não temos um ministro da saúde, o país continua sem ministro da saúde, totalmente entregue a um ministro interino, que não tem nada a ver com medicina. Nós temos aí também toda essa investigação, porém ninguém ainda punindo essas pessoas, ainda precisam de regras mais duras, inclusive já planeja-se, né, para que os crimes eles sejam as regras na verdade sejam mais endurecidas e se tornem crimes realmente de 2 a 8 anos de prisão para quem pratica, para quem cria, para quem dissemina de fake news. Então, falou? Tô ouvindo, tô Travou um ouvindo, pouquinho. tô ouvindo. Pronto, vamos lá. Então, todo esse tipo de coisa que se criou aí do ódio, eu posso até citar também a parte dos casos que são divulgados, de pessoas que estão acometidas da Covid-19. Aqui na cidade mesmo não se divulga os bairros das pessoas que estão com o vírus, justamente por conta do preconceito que possa se criar em relação a cada bairro ou das pessoas irem atrás das pessoas que estão contaminadas. E aí, de vez em quando, a gente vê em alguns grupos algumas listas falsas circulando, tal bairro, X bairro aí está com X pessoas infectadas. Mas a gente sabe que não é verdade. Agora acaba caindo justamente em pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, que acabam acreditando e compartilhando. E tudo isso, como você disse, cria aquele ódio, começa a criar todo aquele preconceito, né? Aquela coisa ruim ali em torno de uma coisa que já vem afetando a gente psicologicamente muito, principalmente para quem trabalha com imprensa e lidar com aquilo todo dia, acaba sendo cansativo você lidar todo dia com aquele tipo de informação. E aí são coisas que deixam a gente mesmo no final do dia com a cabeça um pouco maluca. Né? Eu estou até um pouco, um pouco zoado, mas é por isso, porque você fica batendo na informação o tempo todo para mostrar realmente o que é verdade e o que não é verdade. Só que as pessoas insistem muito e acabam sendo irresponsáveis com esse tipo de desinformação. Pessoas em ruas, na Bahia mesmo, nós tivemos agora em algumas cidades o São João antecipado. Então, muita gente foi para as ruas comemorar São João, acenderam fogueiras, fogos, enfim, sem pensar, estavam ali comemorando, né? Comemorando o que eu não sei, porque o número de mortos só aumenta, então não tem motivo para comemorar, né? Então, são pessoas realmente que elas têm informação ou não têm, mas eu quero acreditar que elas têm informação, mas que estão usando de forma errada, né? Usando de forma errada
e aí acabam prejudicando várias pessoas. Por exemplo, pessoas realmente que têm problemas respiratórios, como asma, rinite, pessoas que estão até acometidas com a Covid, mas que estão em quarentena em casa. Elas não podem sentir aquela fumaça, né? A fumaça acaba atrapalhando na respiração. Então, as pessoas, elas não têm essa sensibilidade, né, de se preocupar com o próximo. Até o próprio uso da máscara, o próprio uso do gel, tudo isso acaba realmente atrapalhando, infelizmente. Perfeito. Sérgio, diante falamos bastante sobre fake news é a palavra do momento, né? A TV só vem mostrando isso, as mídias, né, vem mostrando bastante esse tema. Como jornalista, como comunicador, como é que você consegue filtrar as informações para que não cometa um ato de fake news? Boa pergunta. Assim, é muita coisa que a gente recebe de informação. Não só dos ouvintes, mas de amigos, mas sites também que nós acessamos. Inclusive, vários sites de credibilidade acabam caindo nessa besteira de publicarem, para sempre saírem na frente, publicam sem verificar, né, a veracidade da informação. Então, nós temos uma redação composta de alguns jornalistas e nós sentamos e vamos averiguar cada tipo de informação, né? Não só ligar para as fontes, mas ouvir pessoas ligadas, pessoas relacionadas ao fato, para acabar tirando as dúvidas, ouvindo cada lado, ouvindo cada fonte, para aí nós montarmos o nosso próprio texto, a nossa própria interpretação daquele fato e aí levar ao ar com toda responsabilidade. Mas assim, eu procuro chegar cedo na redação, ouvir todas as partes, procuro investigar não só o que está acontecendo no momento, mas o que levou aquele fato, o que levou aquilo a acontecer, o que aconteceu antes, o que, é que a gente teve de problema, de benefício, o que aquela pessoa pensa, o que aquela outra pensa também. Então, são uma série de conjuntos que a gente precisa agregar à notícia para que ela chegue da melhor maneira possível ao leitor e ao ouvinte. É uma parte complicada. Realmente você tem que ter todo aquele traquejo de saber lidar, você tem que ter também a isenção, né? Você não pode ter um lado, você não pode acabar defendendo um lado e deixando o outro. Ah, eu tenho uma paixão por um partido e eu vou dar mais crédito a esse partido. Você tem que ouvir os dois da mesma maneira. E aí, se partido A ou partido B, ou prefeitura ou Estado tiverem razão, você vai dar razão para quem tem. Então, por isso que é preciso um trabalho todo antecipado, um trabalho feito com uma certa antecedência, para você ter depois um resultado bacana que você consiga levar com o máximo de responsabilidade possível e com um número maior de chances dele ser verdadeiro. No caso, Sérgio, como você trabalha na mídia, no rádio, não é isso? No caso, você está ao vivo. E aí chega um ouvinte. Tá dando para escutar? Sim, sim. Aí chega um ouvinte e faz uma pergunta, um questionamento, uma denúncia, né? E assim sucessivamente. Como é que você lidar neste momento para tentar ser o mínimo ético, né, enquanto profissional? Porque você não tem como confirmar a veracidade da informação, até porque é o meio, né, no meio onde você se encontra, né, de mídia. É preciso ir em loco também para verificar de fato se está acontecendo isso ou não. Como é que você lidar com essa situação? Se está ao vivo, recebe um telefonema de um ouvinte, fazendo uma denúncia, como é que você lidar, né, neste momento? Para também não compartilhar uma fake news, confirmar com o ouvinte algo que está ouvindo, sem antes ter comprovado se de fato aquela informação é verdadeira. Realmente é complicado, viu? Situação complicada, mas rádio para isso. Rádio mesmo hoje é o maior porta-voz do cidadão. Quando sente qualquer coisa, ele liga para a rádio. Ele quer falar na rádio porque ele sabe que a rádio resolve. E realmente a rádio resolve, porque os meios, fugiu a palavra,
O governo, a prefeitura, por exemplo, aqui de Feira de Santana, tem uma rádio escuta, né? Um setor onde eles escutam todas as rádios do município e eles anotam tudo que o ouvinte denuncia ali na rádio e passa para o prefeito ou passa para o setor responsável, para a secretaria responsável, para ela averiguar e resolver aquele problema, seja de luz, seja de buraco nas ruas, seja, enfim, diversos problemas. Então, nós recebemos muita denúncia ao vivo. Hoje nós temos um grande aliado que é o WhatsApp. O WhatsApp hoje ele bomba de informações, em áudio principalmente. Então nós temos o maior cuidado em colocar um áudio no ar hoje. A produção primeiro escuta, aí se for tipo, por exemplo, uma denúncia relacionada a uma concessionária de água, de luz, enfim, elas são menos prováveis de ser fake news. A gente consegue colocar ela no ar. Por exemplo, um poste caiu, um fio caiu, faltou luz, faltou água. Isso aí para a gente é tranquilo. Quando é uma denúncia, por exemplo, contra uma secretaria de saúde, uma secretaria de habitação, uma denúncia contra qualquer órgão ligado ao governo, aí o que nós fazemos? A gente passa para a produção, escuta aquele áudio, vê se aquela pessoa é real realmente, porque tem muita gente que cria WhatsApp falso para passar Fake denúncia. news, né? Fake news também no É, WhatsApp existe. realmente, criam perfis falsos para passar aquela informação, que às vezes nunca é verdadeira, que não é verdadeira na verdade. E aí eles criam e passam. Então a gente tem todo o cuidado, né? Antes de colocar ao vivo, passa para a produção, eles escutam, e aí se tiver qualquer chance daquilo ser verídico, nós colocamos aquilo ali no ar, depois de averiguar, e também logo em seguida colocamos também no ar a pessoa com quem ele reclamou, seja um prefeito, um vereador, um secretário, enfim. É aquilo que eu falei no começo da live. Temos que ouvir os dois lados, sempre. Se for mentira, a pessoa vai dizer. Se for verdade, ela vai esclarecer o porquê daquele fato. Então, muita gente reclama da prefeitura. A prefeitura calçou minha rua até a metade e a outra metade ficou esburacada. Por quê? Aí manda aquele áudio. Nós colocamos o áudio no ar e, se possível, ouvimos o prefeito ou o vereador daquela localidade e ele vai dizer por que ele não fez aquela obra, por que não foi autorizada, e funciona mais ou menos desse jeito. Então, todo cuidado também, né, para não acabar disseminando fake news no rádio, é essa questão mesmo de você ouvir os lados, né, para colocar no ar. Perfeito. Então, a gente acaba fazendo isso, né? Ultimamente, temos feito isso da forma mais ágil possível, até para não deixar o ouvinte esperando muito tempo. Hoje mesmo eu estava no ar, e aí nós recebemos aqui um ouvinte que veio reclamar do auxílio dele, que não saiu, ele se cadastrou, e aí não conseguia, estava com vários problemas. E ele disse que procurou o rádio porque o rádio ele sabia que ia ser escutado por alguém ligado, alguma autoridade, iria ouvir, iria ajudar ele a resolver aquele problema. Se não resolvesse, iria dar um tipo de informação para ele precisa para que ele conseguisse resolver. Então nós gravamos, ouvimos, colocamos no ar. Aí ele já conseguiu ter uma orientação de como fazer para resolver aquele problema. Então funciona mais ou menos dessa forma. Perfeito. Nós estamos vivendo uma crise sanitária versus uma crise política, né? E diante dessa situação, como é que você acredita na imparcialidade da imprensa? Boa pergunta também. Eu não acredito, já acreditei muito. Hoje em dia nós sabemos que tem os monstros comunicadores, assim como tem também os comunicadores que são comprados, né? Infelizmente, ou que são muito apaixonados por, por um governo, ou por alguma tese, por algum, não sei, defendem um certo lado que acabam criando uma certa paixão e aí fica cego para tudo que está ao redor. Mesmo que esteja errado, ele continua cego para aquilo. Eu posso citar o rádio como exemplo. Conheço pessoas que defendem o presidente com unhas e dentes, mesmo sabendo que ele comete algumas besteiras.
E tem gente que também defende o outro lado, é, como se não tivesse nenhum tipo de erro, como se fosse o melhor partido, enfim. E aí temos também a TV. A TV hoje eu levo como o maior exemplo de tudo isso. A TV, infelizmente, nós temos algumas emissoras, você realmente deve saber, que são compradas pelo governo federal. Teve até uma emissora recentemente que deixou de exibir um jornal porque não queria mostrar a imagem da reunião ministerial que vazou. Foi até no dia de sexta, foi de sábado, o dono resolveu não colocar no ar para não mostrar o presidente falando aquele monte de palavrões que ele falou para não se comprometer perante ao presidente. Então, infelizmente, não existe esse comprometimento de alguns veículos. Alguns, como eu te disse, são apaixonados, outros são comprados. Então, nós devemos ter muito cuidado na hora de escolher a fonte em que nós vamos nos informar, né? Como eu disse no começo, é sempre a gente estar buscando várias fontes de informação, o impresso, a rádio, a internet, a própria TV, sempre está buscando diversos veículos, porque você vai tirar suas próprias conclusões, né? Você vai acabar que somando coisas, né? Você vai absorvendo diversas informações e vai tirando as suas conclusões a partir daquelas informações. Então é muito importante que você faça aquela geral e não que você fique criticando. Ah, eu não assisto tal emissora, não assisto essa emissora, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Então, tudo isso aí leva você um conhecimento bem maior do caso, né, do fato, e também evita que você acabe criando uma certa paixão e acabe disseminando coisas que não existem. Uma pergunta. Qual o posicionamento de vocês, no caso a imprensa, né? Você representando a imprensa, em relação à censura? Seja ela favorável ou não ao autogoverno? Qual o impacto dessa mesma censura em tempos de Covid-19? Deixa eu só reler aqui uma pergunta. Ok. O posicionamento de vocês em relação à censura, certo? Seja favorável ou não ao governo. Então ele fala sobre o governo e também sobre a Covid, não é isso? Isso. Vamos lá. Em relação ao governo, eu vejo realmente que existem já aí algumas formas de querer se impor a censura. Não de forma tão aberta, mas quem entende, quem pesquisa, quem vive o dia a dia da notícia percebe que realmente existe essa tentativa de censura por parte do governo. A gente pode citar, por exemplo, a Ancine, né? A Agência Nacional de Cinema, que recentemente eles proibiram, se não me engano, algumas coisas relacionadas a filmes é, com temática LGBT, né? E aí começaram por aí. Logo depois vieram diversos outros fatos ligados a outros temas ao governo. Já em relação à censura à Covid, foi aquilo que eu disse na pergunta anterior, né? Eu até citei a própria emissora de TV. Realmente existe uma censura, mas eu não vejo ela por parte, por enquanto, do governo. Se bem que o governo ele tem a sua parcela de culpa nisso, em não deixar tão claro, isso eu falo o governo federal, em não deixar tão claro alguns assuntos, algumas informações. Por exemplo, nós temos aí um grande tabu que é o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? Nós sabemos, nós que estamos no dia a dia com informação, de que ela é ineficaz no tratamento da Covid-19. Porém, o governo, ele esconde isso. Para o presidente, na verdade, que é quem bate de frente, ela é eficaz e acabou. Então, ele acaba censurando, de certa forma, de que aquele medicamento ele não tem efeito algum se for ser usado para o tratamento da doença. Então, isso também eu acho que seria uma forma de censura. Também temos aí alguns relatos de que tentaram mexer na bula da cloroquina, né, para que se mostrasse que ela
era eficaz, que ela seria útil no tratamento da Covid. Enfim, são diversas coisas, né, que a gente acaba, eu não lembro agora de tudo, mas que a gente acaba classificando aí como maléficas, né, nesse momento que a gente vive, de polarização política e também de tentativa, né, de combate a esse vírus mortal que está aí. E frisando mais uma vez, sem muito comprometimento do governo federal, né? Infelizmente, sem ministro da Saúde, o presidente, infelizmente, tá passeando, está comemorando aí os domingos, passeou a cavalo no último domingo, enfim, está levando na esportiva, enquanto muita gente está sofrendo aí, né? Com a perda de amigos, com amigos internados, com familiares, enfim, muita gente realmente sofrendo, enquanto a postura do governo deveria ser outra. Ele colocou aqui, completou a pergunta, Vinícius, falou que a questão seria: qual o impacto que notícias censuradas podem gerar em relação à Covid-19? Eu acredito que ele quis dizer um exemplo que você deu, da emissora que foi censurada, né, por não poder publicar o vídeo da reunião ministerial, certo? Mas Uhum. diante da Covid, que ali todo mundo percebeu que não foi abordado nada correlacionado à saúde brasileira, o momento que nós estamos vivendo de crise sanitária, né? Enfim, isso já é um assunto a se discutir, porque realmente eu queria saber qual foi o intuito daquela reunião. E ele quer saber as notícias que são, né, afirmativas, verdadeiras, que não se enquadram em fake news, né, mas que o governo censura. Qual é o impacto disso no combate à Covid-19? Eu acredito que isso foi mais ou menos nessa linha que ele quis dizer. Eu vou dar aqui a minha opinião, né, relacionada ao governo. Eu vou falar aqui do governo municipal, por exemplo, de diversas cidades, não só daqui. Eu acho também como um meio, eu considero como um meio de censura, né? Você acabar ocultando, por exemplo, os bairros de pessoas infectadas. Acho que isso acaba aumentando a circulação de pessoas nas ruas, nos bairros, né? Lógico, tem um lado ruim, porque vai gerar tudo aquilo que eu falei, né? Vai gerar preconceito, vai gerar uma certa perseguição, mas assim, lógico, se você acabasse divulgando uma informação como essa, eu creio que tiraria mais pessoas das ruas, né? Pessoas que hoje estão com fogueiras na porta, comemorando, som, com carros ligados. Se ela souber, por exemplo, o meu bairro tem X infectados, e aí, por exemplo, eu acho que ela se tocaria antes de sair, né? Ou se protegeria. Mas eu acho que essa informação não poderia ser ocultada, censurada, não sei se ela se encaixaria em censura, mas eu creio que seria uma censura. E também por parte do governo federal, também, logicamente. Ou de diversos governos. Nós sabemos que muitas, só para completar rapidinho, nós sabemos que muitas informações de mortes e de infectados, elas não são reais, né? Elas são ocultadas também. Nós temos aí casos bem maiores dos que são hoje divulgados, né? Por prefeituras, pelo próprio Estado, pela própria União. Então, são coisas que prejudicam realmente e aí acabam relaxando as pessoas em relação à Covid-19. É uma pergunta, 2 minutinhos para responder, para a gente dar tempo de responder as duas perguntas aqui. Tem mais duas. Com base no que você disse a respeito da cloroquina, cadê? No efeito da cloroquina não tem efeito. Já que da mesma maneira há relatos de pacientes curados que tomaram e se curaram. Como é que você, como imprensa, analisa isso e divulga uma informação para dizer a cloroquina não tem efeito? Realmente, como eu te disse, eu dei a minha opinião pessoal, né? Eu não vou aqui chegar e dizer que a cloroquina não funciona. Como eu citei, são estudos divulgados no mundo todo e esses estudos mostram que ela não é eficaz. Porém, existem pessoas que dizem que
ela funciona. Então, eu não posso chegar, por exemplo, na rádio, não posso chegar no site, não posso chegar no jornal e escrever com propriedade de que ela não funciona. Eu tenho realmente que fazer um estudo também. Baseado nesses estudos, eu tenho que averiguar, eu teria que ter contato com pessoas que fizeram uso, pessoas que fizeram uso e não se curaram. Por exemplo, na Bahia nós tivemos 2 casos de pessoas que usaram e não tiveram efeitos. Mas também tivemos casos de pessoas que usaram e surtiram algum tipo de efeito. Então eu não vou afirmar como veículo, e sim como pessoa, como jornalista, né? Minha formação, minha opinião pessoal de que não funciona. Mas vamos deixar na mão de quem entende realmente, né, dos cientistas, dos estudiosos, para que eles comprovem não só se a cloroquina, a hidroxicloroquina ou qualquer outro tipo de medicamento vai funcionar ou não. Outra pergunta: como vocês analisam enquanto sociedade, né, os impactos dessas notícias censuradas para a população? No caso, você, depois eu completo. Como é que você avalia essas notícias censuradas, né, como impacto para a população? Eu acho que essa já foi, meu amigo. Já, eu acho que foi dentro daquela primeira, né? Foi. Não, ela foi antes dessa. Não, não foi A gente não. acabou, Acabou a gente falando, acabou então acabou respondendo. falando. Foi, Pronto. acabamos falando sobre ela. Já que eles têm, vou colocar uma posição minha aqui para ver se você pode responder, certo? Fala um pouquinho também. Diante desse momento que nós estamos passando, né, ouve-se dizer bastante nas redes sociais, né, nas mídias, assim, de forma geral, sobre a questão do fascismo, né? É perceptível que é necessário a gente saber a base do que é ser fascista e do que é ser democrático, né, na questão histórica. Você, como jornalista, com certeza deve ter estudado um pouco sobre isso para defender, até caso venha a ser questionado pelos ouvintes ou pela própria mídia, porque eu acredito muito que vocês, colegas da mídia, discutem bastante, né, com relação a diversos temas. Hoje mesmo, na rede social, houve uma divulgação em massa do profissão tal antifascista, professor antifascista, né? Aquela divulgação em massa. Como é que você vê, né? Abrindo um paralelo, aproveitando a oportunidade, que eu acredito que não tem nada a ver com fake news, mas aproveitando a oportunidade dessa conversa, como é que você vê os meios digitais, né? Eu preciso falar os nomes, como propagação das informações de conscientização e alerta para a população, principalmente nesse momento que nós somos 70%. Realmente. Pois é, os meios de comunicação hoje, mais uma vez falando, são de extrema importância, né? Eu gosto muito de frisar isso porque não só os meios, mas as próprias pessoas, né? Como você disse, hoje mesmo nas redes sociais nós conseguimos ver todo mundo se manifestando, inclusive relacionando as profissões, né? Isso, isso aí é muito bacana. Nós também estamos acompanhando em paralelo a isso aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, a manifestação que acontece lá por conta da morte de um homem negro, né, por um policial branco. Então, tudo isso eu acho que é um ato democrático, né? É um ato democrático super válido, que não só os meios devem apoiar, devem ajudar a disseminar, mas como as próprias pessoas também devem reagir e não aguardar, por exemplo, que um jornal repercuta aquilo ou que alguém de extrema importância se pronuncie para só aí você começar também a formar uma opinião em relação àquilo. Então, é algo que a gente discute muito também e que a gente tem bastante cuidado, né? Como eu te disse, são coisas e coisas que a gente não pode levantar a bandeira, mas essa questão da democracia é uma bandeira que hoje todo mundo levanta, principalmente jornalistas, né? Até pela própria, desculpa, o WhatsApp aqui chamou, até pela própria, como é que eu posso dizer, meu Deus, liberdade de expressão que querem tirar aí. A gente vê, por exemplo, um jornal impresso que ele não pode dar a opinião dele contrária ao presidente
porque ele está perseguindo. E aquilo ali eu acho o cúmulo, o fim, né? Então, democracia a gente tem que realmente exercer, independente de qualquer coisa. Uma outra colocação. As fake news nos levam, né? Nos levam, quando eu digo, falo em relação à população, não citando A ou B, a compartilhar, a absorver informações, né? Que muitas das vezes não são verídicas, ou até informações que são verídicas, mas são incompletas, como esse caso da cloroquina, né? Compartilha que pode, mas é uma informação incompleta, ainda não existe base científica que comprove a real eficácia desse medicamento para pacientes com a Covid-19. O que é que acontece? Diante dessa situação de fake news que nós estamos presenciando aí, como é que... Chegou uma pergunta, mais pergunta. Como é que você avalia, né, a liberdade de imprensa diante a uma situação de um presidente da República que a todo momento ataca, né, com palavras, né, que não precisa citar, e no momento onde nós vivemos e percebemos a real necessidade de democracia, de bater no peito e dizer, nós vivemos num país democrático, é necessária a liberdade de imprensa, é necessária a liberdade de expressão, independente da sua ideologia ou credo. Como é que você vê esse papel como jornalista, como comunicador nesse processo de combate? Olha só, eu vou te dizer hoje que o jornalista, eu te digo também com a minha opinião pessoal e também de vários colegas que eu converso, o jornalista hoje é a profissão mais atacada hoje pelo governo. E eu te digo que se fosse eu, por exemplo, que tivesse lá e o presidente Banana, eu não iria reagir daquele jeito, não. Eu teria outra forma de reação. Seja presidente, seja quem for, eu acho que merece qualquer pessoa que estiver ali, seja um médico, seja um policial, seja um jornalista, ele merece a devida atenção, o devido respeito, né? E aí um presidente chegar para todo dia destratar um jornalista, e eu vejo aquilo ali como um absurdo, né? E se eu fosse um jornalista e tivesse em um veículo daquele, lógico, eles não têm o poder de escolher se vão ou não cobrir, mas eu não estaria mais ali no pé do presidente. Eu não estaria mais ali, eu arrumaria outra coisa para fazer, porque eu acho que chega a ser humilhante, né? A forma como ele fala com cada jornalista, a resposta que ele dá, sendo que são coisas simples, coisas que ele poderia responder e que eu acho que não afetam ele de forma pessoal, e sim são perguntas relacionadas ao próprio governo. Gente, Então, tudo isso, você falou, continue. eu não te ouvi. Não, continue. Ficou mudo, tá mudo. Alô? Tá me ouvindo? Tá um pouco baixo, meu. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Tá muito baixo. Tô te ouvindo bem baixinho. Eu acho que é o fone, pode ser o fone, porque às vezes quando você coloca fone... Tá me ouvindo? Pode falar que eu tô escutando. Pode falar. Tô te ouvindo agora. Então Pode é falar. isso, né? Eu vejo tudo Só isso, um eu minuto, vejo isso que ele fica faz. aí a live, eu vou reiniciar, certo? Porque é de uma hora, porque o conteúdo é bastante, tá sendo bastante esclarecedor, as pessoas não param de perguntar. Vamos lá, falta quanto tempo para terminar? 1 minuto, 1 minuto? Então vamos concluir rapidinho. certo? Eu vejo tudo isso, né, como uma forma de censura, a imprensa principalmente. Não é um ato democrático, não é democracia. A partir do momento que você limita, que você tenta limitar a imprensa. E lamentável mesmo a postura do Vai presidente, a postura de cair. Se alguns cair, eu vou líderes. voltar para me despedir, viu? Valeu. Espera aí que vai Acho que caiu. cair. Vai cair. Vai cair. Vai e volta, para a gente concluir. Vai cair, aí se cair, o tema é bastante polêmico. As pessoas estão perguntando. Já já